Muito bem, meus caros, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa segunda aula desse ciclo, que vai tratar justamente da moral católica, da moral cristã. E aí agora, já depois de nós termos passado por uma visão geral do ato humano, do ato de moral e das leis que nos cercam, é hora de estudar, finalmente, as leis de Deus para nós e para toda a humanidade. E aí não dá para nos esquivarmos mais do assunto relacionado aos 10 mandamentos. É o princípio moral mais perfeito e estabelecido que nós temos por seguir. No entanto, há alguns desdobramentos do primeiro mandamento, nós já falaremos sobre ele, que vai ter que de alguma maneira nos instruir naquilo que o mandamento pede. Então, se nós nos debruçarmos sobre o primeiro mandamento, como nós aprendemos no catecismo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento de Deus. A pergunta é: o que implica amar a Deus sobre todas as coisas? É fácil, professor, é colocar a Deus acima de todos os seres. Sim, mas como se faz isso? Como que isso se realiza? Isso se realiza principalmente por uma virtude. A virtude da religião. E dentro da virtude da religião, nós encontramos os atos de culto. Atos de culto, sim. Os atos de culto são as práticas da virtude da religião que estão presentes no primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, amar a Deus sobre todas as coisas não é tão somente ter um sentimento de amor por Deus, onde eu coloco Ele mais alto que os outros seres. Isso é natural que se faça. É preciso realizá-lo através de atos. Atos internos e atos externos. Tá? Então, para que nós compreendamos bem essa questão do culto a Deus, precisamos de cara aprender que existem o culto de Deus e os cultos secundários. E aqui é o primeiro problema que nós vamos ter que desenrolar. Por quê? Porque normalmente há uma acusação infundada por parte de hereges em relação aos católicos no que se refere aos cultos secundários. E aí nós vamos tentar entender isso, deixar claro para todos os que estão nos assistindo no que consistem esses cultos. Será que eles são lícitos? Será que eles são ilícitos? Vamos ver em que situação isso se encontra. Primeiramente, ninguém duvida que Deus, ao ser cultuado, ele é digno de ser adorado, não é verdade? Só que, nosso primeiro entendimento, a palavra adorar, ela possui um sentido lato e um sentido estrito. Para começar, né? Para nós começarmos a entender o sentido do uso dessa palavra. Então, adorar no sentido lato, sabe o que é? Reconhecer a excelência de alguma coisa. Ué, adorar em sentido lato é isso? É. Toda vez que eu reconheço a excelência de alguma coisa, eu adoro aquela coisa. Quer ver uma prova disso? Quem nunca falou assim, eu adoro chocolate, eu adoro teatro, eu adoro futebol, eu adoro cinema, eu adoro literatura. As pessoas prestam culto à literatura? Prestam culto ao teatro? Pode ser que tenha alguém que preste, né? Mas a ideia não é essa. Esse adorar aí, senhores, é um reconhecimento da excelência de algo. Então, algo que é excelente é digno de adoração. Mas é adoração no sentido lato, no sentido extenso.
a adoração que se deve dar a Deus é adoração no sentido estrito. Isso a gente tem que saber para não ter confusão. Quer ver só uma coisa? Por exemplo, que muita gente acusa os católicos de idolatria. Quando o Papa ele é eleito e ele vai receber a tiara, aliás, não recebe mais tiara, né? Mas quando o Papa recebia a tiara, tinha uma cerimônia que era a adoração do Papa. Aí o pessoal, ia lá, tá vendo? Os católicos estão cometendo idolatria. Não, a adoração aí é adoração no sentido lato. Ou seja, é o reconhecimento da excelência do Sumo Pontífice. Agora, eu dei o exemplo do chocolate, né? Eu adoro chocolate. Ele faz um culto do chocolate? Não, não faz. Ele reconhece a excelência daquele produto. Não há idolatria na adoração lato, na adoração no sentido amplo. Agora, de que adoração que nós estamos falando aqui? É adoração no sentido lato? Não, é no sentido estrito. Ah, aí sim. No sentido estrito, a adoração só se deve a Deus. E essa adoração é chamada de latria. Tá? Mas veja bem, é adoração no sentido estrito, referente a Deus. Nós vamos entender melhor isso. Eu posso usar essa palavra adorar para outras coisas que não é adoração estrita de Deus. Não caiam mais nessa armadilha de achar que eu não posso dizer que adoro uma pessoa porque senão eu vou estar cometendo idolatria. Não. Você, ao adorar alguém, você está simplesmente reconhecendo a excelência daquela pessoa, tá? Não há nenhum problema nisso. Nós somos capazes de entender a diferença de uma coisa para outra, tá? Então esse sentido lato, ele é como que uma homenagem, é como que um respeito, uma submissão. Por exemplo, né, vamos supor que um de vocês seja um grande escritor, reconhecido internacionalmente por obras de muito valor. Eu posso fazer uma reverência e submeter-me aos conhecimentos dessa pessoa, porque de fato ela possui uma excelência. Não estou cometendo idolatria alguma, mas eu adoro o trabalho daquele escritor. Entenderam? Então não dá para confundir adoração lato, adoração estrita, tá? Pois bem, na adoração estrita, que é o que nos interessa, que é o objeto do nosso estudo, nós temos um ato de culto a Deus. Por que que Deus tem que ser cultuado? Por 3 motivos. Porque Ele é Criador, porque Ele é Senhor e porque Ele é Redentor. Ou seja, Ele domina tudo, criou tudo e redimiu tudo. Por esse motivo, Ele é digno de adoração. E somente Ele, só Ele, é digno de adoração no sentido estrito, tá? Isso é muito importante devido a algumas acusações que são feitas aos católicos. Bom, a adoração é um culto que deve se dar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Lembrando, o culto a Deus, ele é dado, está presente nesse primeiro mandamento. Porque a verdadeira forma de amar a Deus é tratá-lo da forma como ele merece. O que Deus merece? Adoração. Tá? Nós vamos dar continuidade a isso. O culto em geral, ele tem vários sentidos. Qual é o primeiro sentido do culto estrito a Deus? Primeiro, manifestar-lhe respeito, honra e estima por suas qualidades infinitas. Tá? Deus é merecedor de todas essas coisas, porque tudo nele é perfeito e infinito. Ou seja, ele é digno dessa honra, é digno desse culto estrito por suas qualidades
infinitas e próprias do ser de Deus. Então é uma honra que nós podemos dar a Deus. A outra, que é também para algumas pessoas difícil de entender, é a veneração. Existe uma diferença entre veneração e honrar alguém? Honrar e venerar tem uma diferença. A honra é um respeito que se dá por conta daquilo que você considera excelente na pessoa. E a veneração? A veneração é dada a alguém que possui dentro de si a excelência na santidade. Portanto, veneração é direcionada ao que é santo. Honra é direcionada ao que é excelente. São duas formas de culto, sendo que a veneração é específica quando há santidade, tá? A santidade no sentido de que aquela pessoa possui algo que se remete a Deus Nosso Senhor. Então, o que é santo é digno de veneração. Mas eu posso honrar também pessoas por suas excelências, tá? Isso não tem o menor problema. É uma forma de culto também. No entanto, adorar, no sentido estrito, só cabe a Deus Nosso Senhor. Agora, a veneração não. A veneração é uma forma de culto que, em última análise, é dada a Deus por conta daqueles que se santificaram nele. Então, Deus é o objeto último, né? O fim último de tudo. Mas existiram aqueles que, buscando em Deus a sua santidade, atingiram o heroísmo da santidade. Logo são dignos de veneração, não de adoração. Tá? Essa é a diferença. Não dá para confundir as duas coisas, né? Não são... Existe uma relação íntima a isso. Tudo que é santo merece veneração. Deus merece exclusivamente adoração. E as outras coisas que são santas ou sagradas merecem, por justiça, veneração. São duas coisas completamente diferentes. Deus é o fundamento da santidade. Os santos são os heróis da santidade. Então, a origem da santidade é adorada. Aqueles que foram heróis na santidade são venerados. É completamente diferente uma coisa da outra, tá? Portanto, nesses cultos, a igreja sabiamente divide em 3 grupos: a latria, a adulia e a hiperdulia. Vamos entender o que é isso? Vamos entender. A latria é adoração em sentido estrito, ou seja, só cabe a Deus, a mais ninguém. É exclusiva dele, essa latria, porque é adoração no sentido estrito. A adulia, ela se refere à veneração das criaturas e das coisas das criaturas que são santas. Ué, coisas das criaturas que são santas? Do que eu estou falando? Das relíquias sagradas. Já já nós vamos entrar nesse tema para entender bem essa situação. E por fim, o terceiro tipo de culto, que é a hiperdulia. O que significa hiperdulia? É um culto de idolia mais elevado, porque existe um ser santificado que é mais santo que os outros. Quem pode ser? A Santíssima Virgem. Tá? Mas não é a mesma santidade? Não, não é a mesma santidade. Pelo próprio estudo que nós já fizemos da Santíssima Virgem em outras aulas, nós sabemos que ela teve uma participação na vida da graça muito acima de qualquer criatura santa que já passou pela terra. Logo, o culto dado a ela de idolia não pode ser igual aos outros seres santificados. Portanto, é uma hiperdulia, ou seja, uma idolia mais elevada.
O culto que nós devemos à Santíssima Virgem tem que ser maior do que o culto que nós devemos aos santos, aos anjos, às relíquias e vou mais, hein? Às imagens e objetos sagrados. Tá? Então, não dá para confundir essas coisas, é impossível, né? A própria razão humana consegue entender que existem coisas de maior valor e coisas de menor valor. Então, por exemplo, se eu pego uma matéria de jornal, um artigo de jornal muito bem escrito, eu dou um valor grande àquilo ali. Mas se eu pego, por exemplo, uma obra de Machado de Assis, aquilo vale muito mais que um artigo de jornal. Não é possível que a gente não saiba fazer essa diferença, né? Isso eu estou usando exemplos baseados na razão, né? Eu vou comer, por exemplo, um cachorro quente na praça, e à noite eu vou comer, por exemplo, sei lá, um prato assim especial, agora não me vem. Por exemplo, uma bacalhoada portuguesa. Eu não consigo ver a diferença da qualidade de um para o outro? Não é possível. Então, se eu sou capaz de discernir nessas coisas, eu sou capaz de discernir da ordem espiritual também. Né? Eu reconheço a santidade e a grandeza, por exemplo, de um Santo Antônio de Pádua, de Lisboa, fica melhor. Santo Antônio de Lisboa, né? Mas diante da Santíssima Virgem, Santo Antônio se torna pequenininho. Mas é fácil para qualquer pessoa entender a grandeza de um e a grandeza do outro. São grandezas diferentes, mas são duas grandezas, tá? Isso é importante a gente destacar. Portanto, o primeiro mandamento da lei de Deus aparece para nós, e aí alguém desavisado vai lá nas Sagradas Escrituras e deixa eu ler lá os 10 mandamentos na Bíblia. Aí vai abrir lá o primeiro mandamento, ué, tá diferente. Tá escrito isso não. Amar a Deus sobre todas as coisas? Não tá escrito isso lá na Sagrada Escritura, não. Ih, tem coisa errada aqui. O que está escrito lá na Sagrada Escritura? Não terás outros deuses diante da minha face e não prestarás cultos dos ídolos. É isso que está no primeiro mandamento, está no primeiro artigo do Decálogo. Mas no primeiro mandamento, você está escrito amar a Deus sobre todas as coisas. O que aconteceu? Primeiramente, aconteceu que nosso Senhor veio trazer a lei nova. O Decálogo que foi dado a Moisés, ele foi dado no momento em que o povo hebreu estava inclinado a adorar deuses estranhos diante dele. E todos os atos do povo hebreu eram sempre muito atos exteriores. Por isso que Nosso Senhor, para quem puder ler o Evangelho de São Mateus, tá? O Evangelho de São Mateus foi escrito para os hebreus. São Mateus escreve o Evangelho para os hebreus. E ali vocês vão ver São Mateus deixando claro as palavras de Nosso Senhor, que pedia sempre que os atos exteriores se correspondessem com os atos interiores. Por quê? Porque os fariseus eram só práticas exteriores. O povo hebreu fazia isso também. Então o mandamento que Deus dá a Moisés no Decálogo era: não terás esses outros deuses diante de mim, só eu que sou Deus. Esses outros deuses não podem ser adorados na minha frente. Eles têm que desaparecer do povo hebreu. Não pode prestar culto a outros deuses. Por quê? Porque só Deus pode ser preterido diante de todas as coisas. Isso era uma lei negativa. Não prestarás culto, não adorarás. Quando vem a lei nova, o mandamento se torna positivo. Perceberam? Não adorarás,
amarás a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é tornado do negativo para o positivo. Ou seja, para o cristão, não é mais concebível eu dizer que ele não pode adorar outro Deus. Algum cristão em sã consciência vai querer adorar a imagem de um Deus em forma de touro? A imagem de um Deus em forma de jacaré? Não existe mais isso. Agora o povo hebreu estava fazendo isso. Então, com a lei nova, a igreja vai pegar e amar a Deus sobre todas as coisas, inspirados na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que nosso Senhor Jesus Cristo quer da igreja, dos filhos da nova aliança? Que Deus seja amado sobre todas as coisas. Importa agora eu falar de ídolo de ouro, ídolo de prata? Não. Por isso é que o decálogo de Moisés virou os 10 mandamentos. Mudou outras coisas também. Deus manda guardar o sábado, né? Se vocês olharem o decálogo, Deus está mandando guardar o sábado. Então, por que o cristão não guarda o sábado? Não é? Está desobedecendo o decálogo? Não. É porque agora na lei nova o dia santo é o domingo. Porque nosso Senhor ressuscita no domingo. A lei nova, a lei antiga, acabou. Quando nosso Senhor morre no Calvário, o véu do templo se rasga. O véu do templo era o que havia de mais sagrado, separando o santo dos santos do que estava fora do local sagrado. Rasga, acabou, aquilo ali morreu, já não serve mais para nada, é museu, é poeira. O que vale agora é o sacrifício da cruz. E a ressurreição se deu no domingo e não no sábado. Né? Então, está lá nos 10 mandamentos, guardar domingos e dias santos. Mas como é que está no decálogo? Guardar os sábados. Ou seja, a lei nova de nosso Senhor Jesus Cristo vem aperfeiçoar tudo que era da lei antiga. Por isso é que o decálogo da Sagrada Escritura, como está lá no livro de Moisés, será diferente dos 10 mandamentos que a gente estuda no catecismo. Diferente na forma de escrever, mas as leis são as mesmas. Perfeito, senhores? Então, quando virem essas disparidades em relação ao Antigo Testamento, levem em consideração que agora a lei que está valendo é a lei nova. Lei de Moisés já passou. Tá? O que vale agora é a lei nova trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito? Essa fórmula que passa agora a ser positiva, de amar a Deus sobre todas as coisas, implica 2 ações. Uma ação de adorar, cultuar, e uma obrigação de amar. Qual a diferença de uma para outra? O ato de culto, ele é uma virtude não teologal. Por que não é uma virtude teologal? Não teologal, porque ela nasce da virtude da religião. E o ato de amar a Deus, esse sim, é uma virtude teologal, que está completamente ligada a outras 2 virtudes teologais, que é a fé e a esperança. Mas o ato de culto não é uma virtude teologal. Por quê? Ela não vem de Deus? Não, ela vem de Deus. Todas as virtudes vêm de Deus, mas as virtudes teologais têm Deus como objeto direto. A adoração, o objeto da adoração é o culto a Deus. Deus é o objeto indireto, enquanto que o culto é o objeto direto. Por isso que não é uma virtude teologal, porque o objeto direto não é Deus, é o próprio culto. Perfeito? Então essas 2 coisas, adorar e amar a Deus, né? Então adora-se a Deus e ama-se a Deus, essas 2 virtudes que são próprias do ato
que se pede no primeiro mandamento. Então, deixa-se claro para nós que Deus precisa ser amado e cultuado. É isso que está presente no primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. É amá-lo realmente sobre todas as coisas, com amor de caridade, o amor divino, e cultuá-lo, porque Deus é digno de culto. Tá? Ora, se Deus é digno de culto, e o culto de Deus é realizado na sociedade, e deve ser realizado pela sociedade, de alguma maneira essa ordem de cultuar a Deus, ela se reflete nas outras realidades que nós vivemos. Existem outras maneiras de se cultuar alguma coisa que não seja o próprio Deus? Existe, sim, né? Esse culto que a gente pode ter a certas coisas, que eu já vou dizer para vocês quais, é um culto de vassalagem. Quando a gente ouve a palavra vassalagem, a gente lembra de Idade Média, né? A cerimônia de vassalagem, mas a cerimônia de vassalagem era mais ou menos isso mesmo. Era alguém honrando o senhor daquela região e dividindo com ele os seus trabalhos e a proteção que o senhor ia dar. Então essa vassalagem, esse culto a certas estruturas da sociedade, não viola o culto a Deus. Que cultos são esses? Vamos lá. Cultuar o chefe. Opa, cultuar o chefe? Como é que cultua o chefe? Você fica ali bajulando o chefe? Não. Cultuar o chefe é respeitá-lo como aquele que está acima de você no seu trabalho e lhe dá a possibilidade de trabalhar. É uma espécie de honra, muito parecida com a do servo e do senhor feudal. Tá? Não é a mesma coisa, mas é muito próxima disso. O outro culto permitido é o culto dos superiores, em sentido amplo, né? Você, por exemplo, esse culto não é um culto assim que eu vou oferecer sacrifício pela pessoa, não é isso. Esse culto significa o reconhecimento da autoridade que aquela pessoa tem. E muitas vezes isso é demonstrado através de gestos. Por exemplo, se nós nos encontramos, por exemplo, com um príncipe, existe uma gesticulação que se tem que fazer em relação ao príncipe, né? A gente deve baixar um pouco a cabeça e honrá-lo como tal. Isso é uma forma de culto, que não viola o culto a Deus. Existem outras grandes formas de culto, como, por exemplo, cultuar um herói de guerra, cultuar um gênio numa determinada área do conhecimento, assim como cultuar os pais. Quem antigamente não pedia a benção ao pai ou à avó? Isso é uma forma de culto, permitida. E outras que a igreja permite também. O culto à pátria, o culto à bandeira, o culto aos símbolos nacionais. Quando a bandeira está sendo erguida no mastro, fica lá todos aqueles militares ali, prostrados, olhando. Aquilo é uma forma de culto também, que não viola o culto a Deus. Nada disso viola o culto a Deus. Pelo contrário, antes é um reflexo do culto a Deus nosso Senhor. Porque Deus manda que a gente honre os nossos pais. E quando Ele manda que a gente honre os nossos pais, nós temos que honrar também a nossa pátria. Que a pátria é a terra dos nossos pais. Então já está implícito no culto aos pais, na honra dada aos pais, esse culto que não viola o culto ao Deus verdadeiro. Mas existe, em contrapartida, de forma mais elevada, o culto ao Deus verdadeiro. Não existe o culto ao Deus verdadeiro? E como que é esse culto? É dado a Deus porque Ele é Senhor de todas as coisas. Ou seja, Ele é Criador, Legislador, Redentor. Por isso Ele é Senhor, né? E o que consiste esse culto de Deus? Aí eu já estou falando do culto ao Deus verdadeiro. Consiste em 4 ações que formam o objeto de culto. Que ações são essas, senhores? A primeira delas é o sacrifício.
É uma das ações que a gente deve ter em relação a Deus. Deus tem que ser dado a ele o sacrifício verdadeiro, que é o santo sacrifício da missa. E os sacrifícios particulares que a gente pode dar oferecendo um certo sofrimento por causa dos nossos pecados. Tudo isso é sacrifício que é dado ao culto de Deus. Existe também, em segundo lugar, a ação de graças. A ação de graças é um agradecimento pelos benefícios que Deus nos cumulou até agora. Tudo que nós somos, tudo que nós temos veio de Deus. Então, de tudo que nós recebemos até agora, ele merece receber ações de graças, agradecimentos pelo que ele nos deu. Em terceiro, desagravo. Por que Deus precisa ser desagravado? Porque nós ofendemos ele o tempo todo. E se ele é ofendido, eu preciso pedir perdão, consertar o meu erro e pedir a ele que me perdoe pelas minhas faltas e desagravá-lo dessa forma, pedindo perdão, fazendo penitência. E o quarto, a oração. Ué, professor, mas ação de graças e oração não seria a mesma coisa? Não, são semelhantes, mas não são a mesma coisa. Ação de graças, ela se remete ao passado, a tudo que Deus fez por nós até esse instante. E a oração? A oração é para as necessidades futuras. Então, numa oração, eu peço a Deus proteção, saúde, graças, ajuda e tudo mais. Numa ação de graças, eu agradeço a Deus a tudo que Ele me concedeu. Então, essas 4 ações estão dentro do culto verdadeiro a Deus. Tá? Então, sacrifício, ação de graças, desagravo e oração. Isso tudo, Deus, por justiça, deve receber para ser cultuado. Isso não é uma coisa que eu dou porque eu acho bom, não. É bom que eu ache bom. Mas mesmo que eu não acho que seja bom, eu sou obrigado a fazer. Mas lembra bem, obrigado não como um imperativo fatalista. Eu posso não fazer, mas eu sou obrigado a fazer. Entenderam? Pois muito bem. Esse culto que Deus recebe, ele pode ser, então, de 4 maneiras. Desculpem as classificações, mas é uma maneira da gente esclarecer os atos de culto. Esse culto, ele pode ser público ou privado. Vou começar pelo privado. O que é o culto privado? É o culto interior que eu faço a Deus, com os meus pensamentos, com as minhas emoções, com os meus sofrimentos, com os meus oferecimentos, tudo que internamente cabe a mim. O culto público, aí já é o culto realizado por uma autoridade constituída, que é a igreja, mas não só a igreja. A igreja, ela vai oferecer a Deus o sacrifício perfeito, único aceito por Deus, que é o sacrifício da missa, e mais as orações das horas canônicas, litúrgicas, que é o louvor diário de Deus que os religiosos dão. Isso é o culto público de Deus. Deus é merecedor dos dois, do privado e do público. Agora, o culto também pode ser interior ou exterior. O culto privado, ele pode ter sinais exteriores, mesmo sendo privado. Quando eu rezo o terço na minha casa, eu estou fazendo um culto privado a Deus, mas tem um culto exterior ali. Eu estou com um objeto, um sacramental na mão, rezando. Existe uma imagem, um crucifixo na minha frente. Existe um livro de orações que eu estou usando. Por que nós temos que ter o culto exterior também? Porque nós não somos feitos só de alma, somos de corpo e alma.
Se nós temos corpo e alma, tem que haver o culto próprio da alma e o culto próprio do corpo. Por isso que ele tem que ser exterior também. E o culto público? O culto público, ele pode ser exterior, sempre. Por quê? Ele vai manifestar publicamente a todas as pessoas uma ação de uma instituição que realiza aquilo em nome de Deus, que é a igreja. Então, por exemplo, o ofício litúrgico é um culto público. Eu vou ver os religiosos lá, rezando interiormente e exteriormente. O que é exterior tem que corresponder ao que é interior. Senão eu me torno como os fariseus, que só realizavam atos externos vazios, sem que no íntimo deles eles realizassem de fato aquelas coisas. Então os religiosos rezam os ofícios, mas dentro deles tem que brotar aquilo que eles rezam. E assim vale para todos os atos públicos da igreja. O santo sacrifício da missa, por exemplo, a igreja realiza as procissões que a igreja realiza, as peregrinações que a igreja realiza, as bênçãos de monumentos que a igreja realiza, os ofícios litúrgicos que a igreja realiza, as devoções que nas igrejas são propostas, a via sacra, ou essas coisas que a igreja nos coloca como culto também público e que precisa ser realizado, porque Deus não pode ser adorado só interiormente, ele tem que ser adorado também exteriormente. Porque se existe uma ordem social, de alguma maneira aquela ordem social deve prestar culto a Deus. Porque ele é o autor de todas as coisas, até daquilo que não é propriamente eclesiástico. Ele é autor de todas as coisas. Então a sociedade deve dar culto a Deus também, refletido nessa ordem que vem da autoridade da igreja. Perfeito? Esses então são os tipos de culto que nós devemos realizar. E aí, sabendo que Deus é digno desse culto, quem são aqueles em específico que também devem receber esse culto público, privado, interior e exterior? E aí entra uma coisa que, para nós católicos, não deveria ser objeto de dúvida. Mas é preciso esclarecer. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é digno desse culto? Claro que sim. Por quê? Porque ele é Deus. Deus feito homem, segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnado, feito homem para nossa salvação e para remissão dos nossos pecados. Então, a mesma dignidade, as mesmas ações de culto que se deve a Deus, se deve a Nosso Senhor, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, é inegável que esse culto exterior e interior, esse culto público e privado, deve ser dado a Nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja marca isso com muita categoria durante todo o ano litúrgico, quando nós vimos aqui como são marcados os períodos do ano litúrgico. Tá? A dúvida é, por que se levanta essa questão? Porque há algumas pessoas que negam a divindade de Cristo. Né? Então, não há como negar a divindade de Cristo. Se nós nos debruçarmos, eu volto a falar novamente do Evangelho de São Mateus, que o Evangelho de São Mateus é o Evangelho para os hebreus. Existem tantos momentos nesse Evangelho que mostram a natureza humana e divina de Cristo, que eu só posso ficar inclinado para duas coisas. Ou o nosso Senhor, ele era completamente louco, ou ele era Deus. Porque ele deixa isso claro o tempo inteiro. Até em pequenas coisas.
né? Por exemplo, há uma passagem do Evangelho de São Mateus, onde Nosso Senhor entra numa cidade, não me lembro se a cidade é Gerasa, não me lembro agora, e ele entra com fome. Aí o que ele faz? Ele entra com fome na cidade e vai até uma figueira para comer um figo, né? Aquele figo de árvore, é uma delícia aquele figo. Só quando ele chega lá na figueira, não tem figo, só tem folha. O que ele faz? Ele seca a figueira. Ah, acabou. Matou, destruiu a árvore, né? Por quê? Porque é uma árvore que não dá fruto. E aí São Mateus aproveita a ocasião. Sabe o que é a figueira? É o povo judeu. É a sinagoga. É a árvore que não dá mais fruto. Vai ser seca. Vai acabar, né? Mas nota-se, ele entra com fome. E como Deus, ele aniquila um ser. Né? Isso vai acontecer várias vezes, né? No milagre lá do paralítico, né? O que é mais fácil? Perdoar pecado ou mandar levanta, né? E vai andando para casa? Ele fez os dois. Perdoou o pecado e mandou levantar, né? E daqui a pouco ele cansado, se afasta na montanha, porque já estava cansado daquela atividade toda. Ou seja, o tempo todo, Deus e homem, Deus e homem, Deus. Isso é o tempo inteiro no Evangelho de São Mateus, é impressionante. É só se debruçar, ler um pouquinho que nós vamos ver. Então, se ele é Deus, ele é digno de toda esta honra, tá? E aí vem os cultos secundários, menores, que eu falava antes. E começa logo de primeira com a Santíssima Virgem, né? Não cabe aqui falar das grandezas da Virgem Maria, que nós já vimos em outras aulas. Mas cabe lembrar que ela também é digna desses vários cultos que eu falei, só que levando-se em consideração que ela possui uma santidade que está acima dos outros santos e acima até dos anjos. Mas não é o culto que se dá a Deus. O culto que se dá a Deus é específico. Agora, o culto à Virgem Santíssima é culto verdadeiro também. Tá? E por justiça, pela própria virtude da religião, a Santíssima Virgem é, por direito, digna desse culto próprio dela, que é o de hiperdulia, que eu já expliquei no início da aula. O outro objeto de culto que a gente tem em mente é o culto dos santos, que é semelhante ao da Virgem Santíssima, só que menor, porque eles não atingiram o grau de santidade que ela atingiu, mas pela santidade heróica de cada um deles, também por justiça são dignos de culto. E aí entra uma questão que é preciso a gente ter muito cuidado. Que santos nós podemos venerar? Bom, aí nós vamos ter que desmembrar umas coisinhas. Para culto público, o culto que a igreja presta universalmente, somente os santos canonizados pela igreja podem receber. E quando eu falo canonizados, são aqueles que chegaram ao estágio máximo da investigação canônica, que é quando é decretado que o indivíduo é santo. Enquanto não chega nesse estágio, esse culto é diminuído. Então, por exemplo, uma pessoa morreu em odor de santidade. O bispo encaminhou o processo ao Vaticano. O que vai ser analisado? Primeira coisa, o que o santo escreveu? Ou a santa? O que ela escreveu? Pega tudo que era dele escrito e vamos ler. Os advogados vão ler tudo ali. Se encontrar uma vírgula que mude alguma coisa na doutrina, acabou, isso aqui não é santo mesmo. É assim que é a regra. Achou, pesquisou todos os escritos, tá tudo direitinho.
Tudo que ele escreveu está de acordo com a doutrina revelada. Então pode passar para a segunda fase. Qual é a segunda fase? Ele teve heroicidade das virtudes. O que é heroicidade das virtudes? É praticar a virtude em grau heróico. Vamos pegar os depoimentos, as testemunhas, vamos comparar as provas, vamos ler as biografias. Realmente, ele teve aqui tudo em grau heróico. Beleza. Teve tudo em grau heróico. Os escritos deles não violam a doutrina. Ele é decretado como venerável. Isso significa que eu já posso botar a imagem da igreja? Não. Quando ele é decretado venerável, agora é a hora de esperar a resposta do céu. Qual é a resposta do céu? Os milagres. Então tem que esperar as pessoas pedirem particularmente a intercessão daquela pessoa, e quando um milagre que eu digo, é quebra da ordem natural das coisas por vontade de Deus, por intercessão comprovada daquele indivíduo, comprovou o primeiro milagre, ele é decretado beato. Quando ele é decretado beato, já pode ter um culto público daquela pessoa na região onde ele viveu, em torno das pessoas que conheceram ele. E aí agora vamos esperar o segundo milagre. Aconteceu o segundo milagre, pronto, o indivíduo pode ser canonizado. Aí tem que ter aquela missa toda gigantesca no Vaticano, a imagem do indivíduo vai ser posta em praça pública, e aí, quando ele é canonizado, o santo então é dado como veneração mundial. Ou seja, ele pode ser venerado publicamente nas igrejas, ter igrejas dedicadas a ele em qualquer parte do mundo, com permissão da igreja. Esse processo não pode ser mudado. Eu não estou dizendo aqui que só foi para o céu essas pessoas que passaram por isso. Não é isso que eu estou dizendo. O número de pessoas que estão no céu é infinitamente maior do que aqueles que foram canonizados. Quando a igreja propõe um santo, ele propõe um modelo para o mundo inteiro. Um herói da fé. Alguém que chegou a um grau tão grande de virtude que mereceu de Deus todas essas graças. Tá? Então, o processo é esse. Esses santos podem ser venerados publicamente, universalmente. Agora, eu posso ter conhecido uma pessoa que teve uma vida santa em grau heróico, mas não teve como fazer processo nem nada. Eu posso rezar particularmente para aquela pessoa? Posso. Que até eu posso conseguir uma graça lá e um dia, quem sabe, a pessoa ser canonizada, né? Mas eu não posso botar uma imagem dessa pessoa numa igreja. Eu não posso botar uma imagem dessa pessoa num local público para veneração. Eu posso homenagear ele, assim, civilmente, mas autorizado pela igreja como local de veneração, não. A pessoa precisa ter as aprovações necessárias da igreja para isso. Esses santos são os santos que nós veneramos, tá? Mas não quer dizer que só eles é que estão no céu, não, tá? Esse processo todo que a igreja instituiu durante os séculos foi para dizer que essas pessoas não só estão no céu, como são modelos de santidade e intercessores junto de Deus para as nossas necessidades. E há várias maneiras de nós honrarmos os santos, fazendo devoções, procissões, orações, mas a maneira melhor que nós temos de honrar esses santos é imitando os seus exemplos. Não é fazendo o que eles faziam, tá? São Pedro de Alcântara andava descalço no gelo, então eu vou andar descalço no gelo agora. Não. Como é que eu imito São Pedro de Alcântara? Me desprendendo das coisas materiais. Essa é a maneira mais eficaz
e nós honrarmos esses santos, juntamente com os nossos cultos exteriores dele, tá? Mas precisa esse processo. Uma vírgula errada. O santo escreveu um negócio ali esquisito. Ih, não. Pum, engaveta tudo. Não é santo. Tá? Porque a vida de um santo não pode bater com aquilo que foi revelado por Deus. Se o santo ensinou alguma coisa que é diferente do que Deus revelou, não é santo coisa nenhuma. Então a igreja imediatamente, engaveta o processo, tá? Olha, homens de grande santidade na história da igreja, às vezes levaram 400 anos para serem canonizados. Nem todo mundo é Santo Antônio, né? Eu falo de Santo Antônio toda hora, porque Santo Antônio foi a canonização mais rápida do mundo, né? Mas, em geral, a igreja leva 200 anos, 300 anos para canonizar uma pessoa. Não é assim, não, canonizar rapidinho, não. É uma pesquisa. É uma vida que se leva, que se tem que ter certeza para propor a veneração do mundo inteiro, tá? Outra situação que é importante nós mostrarmos, para a gente terminar, é o culto das relíquias e o culto das imagens. Em relação ao culto das relíquias, não é muito difícil a gente entender não, porque é só nós voltarmos no tempo, lá nos primeiros séculos, como por exemplo São Policarpo, né? São Policarpo foi queimado vivo, lá no século II ou III. Quando o corpo dele queimou, torrou tudo, ficou só os restos lá queimados, os cristãos esperaram o fogo abaixar, foram lá, cataram os ossos queimados todos de São Policarpo, levaram guardados num relicário, botaram numa igreja. Santo Agostinho falava que todo dia acontecia um milagre na igreja onde estavam as relíquias de São Policarpo. Então o culto das relíquias sempre houve, desde que o cristianismo apareceu na Terra. Não há momento na história da cristandade que os restos mortais daqueles que fossem santos não fossem venerados. Quando é que vão questionar isso? Com a revolta protestante. Né? Com a revolta protestante, não, as relíquias não podem ser cultuadas, porque as relíquias são falsas. Então vamos lá, vamos contar um pouco essa história das relíquias. A igreja ela só abre a veneração relíquias que tenham autenticidade. É claro que não dá para atestar a autenticidade de uma relíquia do século I, uma relíquia do século II. Mas quando foi possível atestar a autenticidade de uma relíquia, a igreja obriga para que essa relíquia seja dada à veneração. Então, por exemplo, nos dias de hoje, todas as relíquias veneradas no mundo têm um atestado de autenticidade por uma autoridade da igreja competente. Senão ela não é posta à veneração. Tá? Existem 3 tipos de relíquia, né? Relíquia de 1º grau, 2º grau, 3º grau, né? A relíquia de 3º grau é uma coisa que tocou o corpo da pessoa, do santo. 2º grau é uma roupa do santo, é um pano que ele usou, um calçado. E de 1º grau é um pedaço do corpo do santo. São as principais relíquias. Tudo isso precisa ter autenticidade para ser venerado, tá? Mas é objeto de veneração, isso sempre foi. A última coisa é a questão das cruzes e imagens sagradas. Esses objetos não são os santos propriamente ditos, mas eles são dignos de veneração? Claro! Eles representam as realidades do céu. Se, por exemplo, eu venero a bandeira do meu país, eu acho que todo mundo consegue entender que a bandeira do Brasil não é o Brasil, né? O Brasil é um país continental, a bandeira é um pedaço de pano. Se eu honro um pedaço de pano, quanto mais não honrar a imagem que representa aqueles que estão na glória de Deus. Então eu posso venerar cruzes, imagens, ícones, pinturas, esculturas, monumentos que representem esses entes sagrados. E detalhe, se um desses objetos
for a cruz de Cristo verdadeira, que está presente aí nas várias igrejas do mundo, não é objeto de veneração, não. É de adoração. Porque a cruz de Cristo, ela foi banhada com sangue redentor. Então tem que ser adorada. É genuflexão. Tanto é, senhores, que existem seminários que têm relíquias da cruz de Cristo lá no guardadas. E aí, o que acontece? Toda vez que os seminaristas passavam diante daquilo ali, tinha que fazer genuflexão. E aí, geral, os superiores guardam aquilo num lugar fechado, porque eles estando num lugar fechado, você não precisa fazer essa genuflexão toda hora. Mas se você expõe a relíquia, aí sim. Tá? Então, todos esses objetos são passíveis de culto. Né? Os objetos sagrados, as imagens sagradas, os crucifixos. É claro que um crucifixo de metal não vai receber o mesmo culto da cruz verdadeira. Mas, enquanto ele mostra a realidade da redenção, ele é também objeto de culto, só que menor que o culto diretamente da cruz de Nosso Senhor. Então, senhores, o primeiro mandamento nos remete a toda essa realidade de cultuar e amar a Deus. Ou seja, tudo que a gente faz externamente tem que refletir o que está no interior de nós, porque Deus é digno disso e é virtude necessária e obrigatória a todos nós. Perfeito? Alguma dúvida? Diga, senhorita. Sobre a adoração no sentido lato. Uhum. Aí o senhor disse que essa adoração você reconhece a excelência de algo. De algo. Aí teve uma parte que o senhor falou do Papa, que a gente não faz mais aquela homenagem pro Papa quando... Não é homenagem? A adoração do Papa. Isso. Significa que de algum modo a gente retirou a excelência dele? Perdeu a excelência? Não. Talvez tenha tirado por se considerar o gesto ultrapassado. Mas não se tirou a consideração daquilo que o Papa é, de forma nenhuma. Tá? É possível até que se faça ainda. Eu não saberia dizer. Mas não se faz, ele só não usa mais a tiara, né? Pode ser que se faça ao Papa, mas essa adoração aí não tem nada a ver com uma adoração estrita, né? Mas não se tirou dele essa dignidade, não. Ele continua tendo essa dignidade. E é digno de um culto lato, né? Ou seja, por aquilo que ele representa. E o sacrifício, Uhum. que é o maior ato de adoração a Deus. Uhum. O sacrifício Isso. de Cristo, Não sabendo hoje, por falta de virtude, como realizar esse sacrifício, é possível transformar ele em algo ruim? Por exemplo, se um padre reza mal uma missa e não consagra as espécies e não é oferecido o sacrifício verdadeiro a Deus, se torna uma coisa ruim. Isso não pode acontecer, né? Então a missa tem que ser sempre muito bem celebrada para que esse tipo de coisa não aconteça, porque aí seria ruim mesmo. É você transformar o principal ato de culto a Deus num ato falho, num ato mal feito, uma coisa que não geraria as graças que deveria gerar e nem faria aquilo que Deus quer que seja feito. Então é uma coisa ruim mesmo, entendeu? Deve ser, esse tipo de coisa tem que ser evitada de toda forma. Ok? Dona Graça? A palavra adorar. Eu vejo hoje em dia muita gente, mas eu adoro, gente, eu adoro essa música. Então, Isso é adoração no sentido lato. Não é adoração a Deus, né? É uma forma de dizer, olha, eu gosto muito disso aqui. Mas se usa muito hoje em dia. Se usa, mas se você souber... Sempre foi assim? Sempre foi. As pessoas usam o verbo adorar num sentido que não é adoração a Deus, né? Puxa, eu adoro tal cidade. Adoro São Paulo, adoro o Rio de Janeiro. Não é um culto, não é um culto. Exatamente. Agora a adoração a Deus é a adoração no sentido estrito, né?
Então aí sim, é só Deus pode ser adorado. Mas o uso dessa palavra no sentido amplo, ela não se refere a uma idolatria, né? Eu não estou colocando, por exemplo, um gosto pessoal meu acima de Deus, de forma nenhuma. Tá Professor, bom? Pois não? sobre esse processo de canonização que Uhum. você contou, houve uma mudança, né? Houve uma mudança muito arriscada, muito perigosa, porque eles não tratam mais dos processos com esse rigor. E o que o senhor diria sobre santos que são canonizados com esse novo processo? Não passaram pelo rigor do processo. Pode acontecer que alguns deles não sejam santos. Quanto Pode tempo acontecer. leva no legal? Quanto tempo é? Depende. Mas, Tem por exemplo, 400 anos? não, 400 anos são os casos mais demorados. Mas, por exemplo, há santos que são canonizados em 40 anos, 50 É anos, o normal. 20 anos, 10 anos. Mas antes disso é muito difícil, porque eu tenho que apurar tudo que a pessoa fez, escreveu, realizou durante a vida inteira. Não é uma coisa simples. E aí, nesse novo processo que a senhorita menciona, eles retiraram uma figura que o pessoal chamava popularmente de advogado do diabo. Não era advogado do diabo, né? Era advogado da igreja, né? Mas chamava-se assim porque ele era responsável por achar erros na vida da pessoa. Então o cara trabalhava para o indivíduo não ser canonizado. Se ele não conseguisse convencer que a pessoa tinha defeitos, é porque a pessoa era santa mesmo, entendeu? Essa figura desapareceu completamente. Muitas canonizações hoje são feitas na canetada. Ah, vocês gostaram dessa pessoa? Pá! Não pode ser assim. Uma hora vai ter que mudar. Né? No jeito que tá, daqui a pouco vai virar bagunça. Então, se uma hora tem que mudar, é possível que os que hoje são canonizados deixem de ser? Aí precisa de um papa declarar. Porque se a autoridade máxima da igreja declarou santo alguém que não era, quem tem autoridade para dizer que isso não foi feito? Só outro papa. Um outro papa pode fazer isso? Pode. Vamos averiguar direito? Refaz esse processo aqui. Nesse caso, teria que submeter todos esses que foram canonizados Sim. durante esse processo. Sim, difícil. Algo muito difícil. Muito Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Uma situação muito, muito, muito difícil. Agora, é possível? É possível. Mas precisaria da autoridade máxima do pontífice. O Papa teria que encabeçar isso. Acho que não sei se ele poderia, não, ele poderia escolher um cardeal para resolver isso sim. Mas sob a anuência dele. Entendeu? Assim, ó, vamos rever esses processos aqui, que isso aqui não tá bom, né? Mas é uma situação muito difícil. Coloca os católicos. Mas tudo bem que os católicos que fizerem uma veneração de alguém que não foi santo, eles não vão ter culpa de nada, porque não foram eles que instituíram aquilo ali. Mas Entendeu? ele tem que- Culpado será quem, sabendo desse risco, instituiu tal coisa. Mas se o católico, eles têm que praticar a virtude do santo, ao Sim. praticar essa virtude de um santo, que teoricamente não seria santo por causa de um processo falho, ele não estaria se prejudicando? Não, aí não. Aí porque, coitado, ele não sabe. Deus não cobra da gente aquilo que nós não somos responsáveis. Mas existe casos de santos, por exemplo, que em obras transparecem heresias. Santos canonizados pós-concílios. Sim, mas quem julga isso? Quem julga isso são as autoridades do Vaticano, não somos nós. Eu, por exemplo, eu conheço o mandamento da igreja. E sabendo que determinada pessoa violou aquele mandamento, eu sei que aquilo ali está errado, mas eu guardo para mim. Eu não posso colocar-me à frente da autoridade da igreja. Mas eu não sou obrigado a venerar uma pessoa que eu sei que não foi santa. Isso não faz sentido algum. Olha só, até mesmo, ou seja, se eu tivesse a certeza que uma pessoa era santa, eu não poderia fazer essa veneração pública dele? Tinha que ser privada. Ainda mais esses que a gente não tem muita certeza. Então, qual é a regra? É praticar as virtudes que sempre foram praticadas. Acabou, não tem erro. Né?
praticar as virtudes que os santos sempre praticaram. Acabou. Doutor, por exemplo, se um Papa, que hoje é canonizado, cometeu um ato público de heresia, de cisma, ou de qualquer coisa assim, hoje, no mínimo, a sua santificação ela é duvidosa. No mínimo, duvidosa. Não, claro, qualquer indivíduo, Afonso, qualquer indivíduo que em vida tenha praticado um ato que fere a moral cristã, que fere a revelação, ele não pode ser objeto de canonização, ao menos que ele tenha se arrependido, né? Caso, por exemplo, Santo Agostinho era maniqueu, mas ele não morreu maniqueu, né? Então aí tudo bem, vamos supor, né? Um bispo oficialmente bispo de uma diocese, professou uma heresia. Mas lá no metade da vida dele, ele se arrependeu e se tornou um bispo santo. Isso aí vai ser levado em consideração e ele foi canonizado. Isso pode acontecer, mas tem que estar presente na biografia do indivíduo esse arrependimento. Aqui, ó, ele fez isso aqui, mas ele se arrependeu. Público, né? Público, tudo público. Tudo que é público tem que ser retratado publicamente. Não basta ele se retratar intimamente e não se retratar publicamente, entendeu? Mas isso vale para qualquer pessoa, né? Qualquer batizado, né? Qualquer batizado que morre em odor de santidade, diz é santo, vamos verificar, o que ele fez? É assim a regra, entendeu? Então, em acontecendo uma situação dessa, não se canoniza o indivíduo. Não estou dizendo que a pessoa vai para o inferno, entendeu? Porque a gente fala assim, não vai canonizar, então ele foi para o inferno. Não estou dizendo isso. Ele pode, lá no final da vida dele, ter se arrependido das coisas erradas que fez e conseguido a salvação. Mas ser proposto como modelo de santidade para o mundo, aí não. Aí não, ok? Tem santo que pode estar no inferno. Não, santo que está no inferno é impossível. Não, mas aí não. Aí é uma coisa que a gente não tem como verificar, né? Infelizmente, só a autoridade máxima da igreja na terra pode estabelecer isso. A nós cabe obedecer a Deus nos seus mandamentos e praticar as virtudes. Tá bom? Então, por hoje é só. Nosso auxílio está no nome do Senhor, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.